Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que o seu Espírito possa continuar conduzindo esse momento de culto ao seu nome. Pai Santo e querido, nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor tenha a tua soberania, Pai, a liberdade que nós concedemos, Senhor Deus, porque nós queremos que o nosso coração seja uma terra fértil ao Senhor. Queremos, Senhor Deus, como a tua palavra chama, para abrir o nosso coração, abrir na nossa casa, para que o Senhor entre e venha fazer morada, venha cear conosco. Queremos, Senhor, que a tua palavra possa penetrar profundamente nossos corações e que saiamos daqui transformados pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, essa semana eu tive uma experiência. Semana não, hoje é domingo, né? Semana passada eu tive uma experiência muito interessante no consultório, que no momento eu não achei interessante não. Depois a gente reflete e vê que Deus, ele é soberano de todas as coisas. A paciente que estava marcada, né, uma paciente que tinha um tratamento grande, uma paciente que ia passar o cartão de crédito, que ia ser um valor muito bom, um valor que eu estava precisando, e ela estava marcada para 2 horas. E ela chegou 2h02. E eu tinha, por uma urgência, marcado outra paciente de 1h30 da tarde, de urgência, de última hora. Sem que a paciente não chegou na hora certa, e aí o horário estendeu, passou de 2 horas, e ela disse que ia só lá embaixo, e foi embora. Foi embora. Depois a gente ligou para ela, e ela estava muito chateada, muito indignada, porque eu tinha atrapalhado os horários dela, ela não gostava que ninguém atrapalhasse os seus horários. E a gente parou, eu olhei para a cara da minha secretária, ela olhou para a minha cara e ficou assim, como que não entende como é que um negócio desse acontece. E aí ficou meio que frustrado. Mas uma coisa que faltou nessa pessoa, quem me diz o que é que faltou nela? Paciência. Faltou paciência. A gente não chama os nossos clientes de clientes. Nós chamamos nossos clientes de pacientes, porque tem que ter paciência. Não é? Quando você vai num consultório médico, consultório odontológico, tem que ter o quê? Paciência. Não é verdade? Porque as coisas não acontecem como programado minuto a minuto. Intercorrências acontecem. E aí, infelizmente, as pessoas que estão do lado de fora têm que esperar um pouquinho, porque a gente não controla certas coisas. E ela não teve, então, paciência. Para quem não sabe, irmãos, eu sou dentista, tá certo? Então, ela não teve paciência. E paciência é uma coisa que tem se acabado nesse mundo velho aqui. As pessoas não têm mais paciência umas com as outras. As pessoas não têm mais o que a gente chama de longanimidade, ou seja, um ânimo longo, uma capacidade de enfrentar e suportar circunstâncias adversas com um ânimo renovado e firme, sem se desesperar. É esse o tema que a gente vai falar hoje, sobre um fruto do Espírito pelo qual ninguém ora. Talvez você já tenha orado: Senhor, bote mais amor no meu coração. Senhor, me dê paz, Senhor Deus. Senhor, me dê domínio próprio. Até domínio próprio a gente ainda ora. Mas você já orou por paciência? Deus me dê paciência. De verdade, como é difícil a gente achar uma pessoa que ora pedindo por paciência ou longanimidade, que são sinônimos dentro da Bíblia. A gente vai estudar então um pouquinho sobre esse assunto. E tem um texto base que demonstra claramente como nós não temos longanimidade nem paciência para com o próximo. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus 18. Nós vamos ler a parábola do servo incompassivo, né? Ou não compassivo. Mateus 18, a partir do versículo 23. Amém? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Um valor aqui, irmãos, sim, milionário,
milionário. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê o quê? Paciente comigo, e tudo te pagarei." Ele não ia pagar, ele não ia ter a menor condição de pagar, mas ele pediu paciência para com ele. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, ou padecendo-se junto, né, sentindo a dor dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários, irmãos, seria mais ou menos aqui R$ 200 aproximadamente. E agarrando-o, sufocava-o, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê o quê? Paciente comigo e te pagarei." Esse ia pagar mesmo, porque era um valor que dava para ele pagar. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Irmãos, nós queremos então tratar desse tema de paciência, e o tema que nós estamos trazendo é situações da vida em que devemos exercitar a paciência. Primeira coisa, irmãos, é quando nós sofremos maus tratos, quando nós somos importunados, quando de repente um patrão que nos trata mal, um patrão que fica segurando o dinheiro e retendo, soltando uma piadinha. De repente na escola, você está na escola ou na faculdade, tem aquele amigo de escola que fica praticando bullying contra você, falando piadinha todo dia, né? Tirando a sua paciência, querendo te catucar o tempo todo. Quem nunca passou por situações assim, né? Pessoas que tentam nos maltratar, trazer sofrimento à nossa vida. Então, o sofrimento nas mãos dos outros, quando nós passamos por esse, chama-se longanimidade. E esse aspecto da paciência é a habilidade de sofrer durante muito tempo, sob maus tratos, sem ficar ressentido ou amargo. Sem ficar ressentido ou amargo. Tem um livro que é Sofrendo por Amor de Cristo, que é um livro que fala sobre um pastor cristão, um homem de Deus que sofreu sob o comunismo da Romênia, em 1950 e pouco, logo naquele período da Guerra Fria. E naquele tempo ali, o sofrimento era interminável. Todos os dias, o seu verdugo, né, o seu carrasco, ia lá, furar os pés dele, arrancar as suas unhas, maltratá-lo diariamente, para que ele pudesse então negar a Cristo. E todas as vezes que aquele homem chegava lá, ele encontrava aquele servo de Deus de joelhos em oração. E ele não podia orar. Ele estava proibido de orar, mas todas as vezes que ele abria a porta, ele encontrava aquele homem orando, ele tinha por obrigação espancar aquele crente. E aí ele então um dia perguntou: "Por que você insiste em continuar orando a esse Deus, sabendo que é proibido?" "Porque eu creio que esse Deus vai transformar a tua vida também." Então a paciência que aquele homem tinha, aquela longanimidade em meio ao sofrimento contínuo, sofrendo maus tratos, e ele não tinha domínio sobre isso. Maus tratos vão acontecer em nossas vidas, pessoas vão fazer mal para a gente, e a gente muitas vezes não teremos como revidar e como fazer algo contra aquela pessoa. A única coisa que a gente tem que fazer, irmãos, é orar, então,
por aqueles que os nossos inimigos. Orar por eles, porque não temos outra opção. Temos então que dobrar nossos joelhos e então orar por essas pessoas, para que elas creiam no Senhor. Mas alguns detalhes aqui. Como na prática podemos então sofrer maus tratos e não ficar ressentido? Como? Parece algo de super-herói. Não é verdade? É um superpoder? Podemos dizer que sim. É um superpoder dado pelo Espírito Santo de Deus. Lembra que isso é um fruto do Espírito? O Espírito é quem produz em nosso coração a capacidade de sofrer maus tratos e não ficar ressentido, tendo longanimidade. E aqui a gente vai ver alguns textos que vai nos dar como isso pode acontecer conosco. Primeira coisa, confiando na justiça de Deus. Justiça de Deus para com você e para com a pessoa. As duas justiças, para com você e para aquele que está lhe maltratando. Veja 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 24. Aqui é bom porque a gente já ouve a pregação e já louva ao mesmo tempo, né? É massa. Primeira Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Aqui, irmãos, Pedro estava escrevendo para quem? Para quem é funcionário CLT? Para quem era funcionário do Estado? Não. Para quem era escravo. Escravo comprado, certo? Então ele chama para ser submisso, com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, se for um cara legal. Não. Mas também ao perverso. Porque isto é grato a alguém que suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que gloriar-se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Veja, irmãos, qual é então a dica de Pedro? É nos comportarmos como Cristo. Que quando foi ultrajado, quando foi fustigado, ele não revidava, não fazia ameaças, mas entregava-se. Entregava-se a quem? Aquele que julga retamente. Irmãos, primeira coisa então, se você quer ter uma vida longânima para com aquele que te fustiga, te ultraja, te maltrata, é você entender e crer que Deus é justo. Não somos nós que temos que revidar. Não somos nós que temos que nos vingar. A vingança pertence ao Senhor. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, irmãos, precisamos... Primeira coisa, então, é entregar-nos. Confiar que Deus é justo. Deus é justo para conosco, que somos seus servos. E Deus é justo também, irmãos, para aqueles que estão fazendo o mal. Então, a justiça de Deus sempre tem os dois lados. Para o bem e também para punir aquele que merece.
Não se preocupe, aquele que faz o mal terá a sua paga bem direitinho. O seu salário está garantido e ele não vai deixar de receber, de acordo com tudo que ele praticou. Então entregue-se a Deus, não revide com ultraje quando você for ultrajado, mas confie no Senhor, que está cuidando de você mesmo em meio a tais situações. Segunda coisa, irmãos, é que nós temos que ter paciência ao responder às provocações. Aqui naquele texto a gente também leu que quando ultrajado, não revitava com ultraje. Teve uma vez, na outra igreja que eu fui pastor, que a gente ia fazer o acampamento também. Foi o primeiro acampamento que eu organizei como pastor. E aconteceu algo muito interessante. É que eu saí de férias em janeiro e o acampamento é no início de fevereiro. Aí eu aprendi, né amor? Aprendi que não, quando tiver acampamento assim, as férias têm que ser curtinhas, né? Eu deixei para eles cuidarem das coisas, mas não deu certo. Não foi tão bom assim. Se sobrecarregaram, se encheram de atividades, ficaram cansados. E depois vieram ter uma reunião comigo no primeiro culto que eu estava voltando. E aí vieram falar umas coisas para mim, coisas que eu não gostei, vieram duvidar do valor da casa que eu tinha alugado, vieram me cobrar algumas coisas assim, e eu não consegui lidar bem com isso. Não consegui lidar. Quando eles deram a entender a mim que eu estava sendo agido... Como é que eu posso explicar? É uma palavra correta, né? Quando eu não estava sendo correto nos valores do aluguel da casa. Ah, pastor, não é possível que a casa tenha sido esse valor todo, não. A gente foi lá e no São João era bem mais barato do que isso. Eu disse, como é? Vocês foram lá? E aí, então, eles estavam suspeitando que eu tinha cobrado e tinha dito um valor do aluguel da casa maior do que realmente era. Aí pegou no meu calcanhar de Aquiles, sabe? Quando você sugere que eu não sou correto nas minhas coisas, que eu não sou honesto. Eita, eu não consegui reagir bem. E aí eu estourei. Na frente da igreja, assim, dentro da igreja, terminado o culto, e ali foi uma maior discussão que a gente teve, uma discussão braba mesmo. Muita gente viu, e foi uma situação muito ruim. E eles, vocês estão sugerindo o quê? Que eu estou querendo roubar, é? E aí eu estourei. Eu explodi. Meu pavio, que o pavio é curto, né? Meu pavio estava para dentro, né? E ali eu pequei e respondi e falei alto, né? E foi terrível a situação. E essas coisas, irmãos, servem para que a gente possa entender que quando você planeja uma ação, é muito mais fácil do que quando você é pego de surpresa. Quando você vai reagir a uma situação inesperada, aí sim nós precisamos da ação do Espírito Santo em nosso coração. Porque planejar é fácil. Você vai falar, eu vou falar com tal fulano. Fulano eu sei que ele é irritadiço, eu sei que fulano não me toque. Então você planeja as palavras, você vê a hora melhor, a pessoa está de barriga cheia, né? Então você escolhe o horário, você vê, e aí você vai com todas as palavras direitinho e fala com aquela pessoa. É fácil. Mas quando alguém chega de repente para você, lhe acusando de algo que você não fez, como reagir em tal situação? Eu não soube reagir daquela vez. E Deus me ensinou muitas coisas, né? Então, ao contrário dos maus tratos sofridos, que muitas vezes estão fora do nosso controle, a provocação que nós sofremos encontra-se em posição de poder fazer algo sobre ela. Ou seja, quando nós estamos como um empregado, sofrendo maus tratos, você não tem como se livrar daquilo, você tem que aguentar. Mas quando você recebe um maltrato, uma provocação, como eu sofri, nessa situação, dá para você revidar. E aí, nesse momento, você precisa ter, então, essa paciência para responder às provocações. Veja aí em Êxodo 34, a partir do versículo 6.
Deus, ele foi muitas vezes provocado à ira. O povo de Deus perguntava assim: Deus está ou não está em nosso meio? Deus está ou não está? O Senhor tinha acabado de abrir o Mar Vermelho, 3 dias tinham se passado, e o povo então estava perguntando a Deus se ele estava ou não em nosso meio. Em vez de Êxodo 34, vamos abrir. Deixa eu achar aqui. É Êxodo capítulo 15, se eu não me engano. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. É um texto que vem bem a calhar com o que nós estamos falando. Êxodo capítulo 16. Partiram de Elim, versículo 1. E toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido na mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus, ele respondeu à provocação do povo. Como? Mandando alimento. Deus, ele podia muito bem exterminar esse povo de dura cerviz, povo ingrato, um povo que reclamava de tudo, que murmurava contra a sua liderança. Então, Deus, ele teve misericórdia desse povo, dando para eles o que eles precisavam durante 40 anos. Um pouco antes ainda, se você no capítulo 15, apenas 3 dias após passar o Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho, veja o versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Irmãos, Deus, ele não trata a gente conforme as nossas murmurações. Veja que Deus é esse. Toda vez que nós murmurássemos, o Senhor nos condenasse, nos destruísse, estávamos perdidos. O Senhor, ele tem longanimidade para conosco. Ele olha para nós e nos vê imperfeitos, nos vê as nossas carências e tem paciência comigo e com você. Pare para lembrar quantas vezes Deus teve paciência quando você o provocou a ira. Teve uma vez que eu não lembro se foi Benício, acho que foi Benício também, doente, e assim, eu estava muito cansado, era meia-noite, e começou a tossir, e aí a Amanda disse: vamos para o hospital. Eu fiquei com tanta raiva, que tinha que sair de casa. Eu não gosto muito não, eu assumo a vocês. Mas eu tinha que ter essa paciência e eu murmurei contra Deus. Sabe, irmãos, quantas vezes, eu estou só contando meus podres aqui para vocês, tá certo? Quantas vezes nós perdemos a paciência, e perdemos a paciência com Deus, e reclamamos e olhamos para Deus reclamando do Senhor, porque o Senhor não fez isso, ou não fez aquilo como eu queria. Quem somos nós, irmãos, para murmurar e reclamar do nosso Pai? Assim como o povo de Israel, muitas e muitas vezes
fomos nós. E nós temos, irmãos, essa capacidade de, ao receber o maltrato de alguém, nós temos que responder a essa pessoa como Deus nos responde. Quando nós maltratamos ao Senhor, resmungamos com o Senhor, falamos mal e reclamamos daquilo que nós temos. Quantas vezes nós já reclamamos de Deus da comida que está na nossa mesa? Ah, isso é... Ixi, quero não. Eu falo direto com as meninas sobre isso. Quantas e quantas vezes. E eu desenvolvi uma capacidade comigo de comer qualquer coisa. E aquilo que eu não como, eu passo a comer. Hoje mesmo, quando eu puxei a sopa, veio pé de galinha. Pé de galinha é uma comida que eu não como. Mas hoje eu vou comer? Hoje eu vou comer. Eu não vou reclamar do meu pé de galinha que veio, não. Eu vou comer pé de galinha. E comia pé de galinha e é bom, viu? É bom, ó. Desliza. Com cuscuz é bom, né? Olha aí. Então, eu tenho isso comigo. Né? Ontem tinha pepino. Eu disse que pepino lembra muito minha patativa, né? Que ela gostava muito. Né? Meus passarinhos. Pepino eu dizia que era comida de passarinho. Até hoje não é minha comida preferida, não. Mas eu só de ruindade eu vou comer pepino. Eu não posso reclamar, irmãos, da comida que Deus me dá. Né? E muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos daquilo que está na nossa mesa e dizemos, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, isso aqui não. Ah, uma guerra. Às vezes eu queria uma guerra aqui no Brasil. Né? E para a gente ver se comia de tudo. Né? Eu ia ver neguinho comendo o que tivesse. Né? Tá precisando de uma guerra para neguinho aprender a comer. Mas, irmãos, nós temos que ter, então, paciência com aqueles que nos acusam, aqueles que falam mal de nós. Tiago 1, versículo 19, abra, por favor. Tiago 1, 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes nós somos rápidos para falar, rápidos para nos irar. Às vezes a gente está irado até antes de falar, né? E não quer ouvir ninguém. Não queremos ouvir seu ninguém. Nós não temos a capacidade de ouvir o contraditório, de ouvir aqueles que pensam diferente de nós. Muitas vezes a gente já está ouvindo uma pessoa que você sabe que aquela pessoa pensa diferente de você, e você finge que está ouvindo ela, mas você bloqueia a sua mente para não ouvir. Mas nós temos que ouvir, temos que ser pronto para ouvir. Essa capacidade de ouvir o contraditório, ouvir aquelas pessoas que pensam diferente de nós. Somente quando a gente tem essa capacidade de ouvir e permitir raciocinar em cima daquelas frases, aquilo vai poder transformar algo que de repente está errado na sua concepção. Não podemos ter a nossa concepção perfeita, encaixotada, só eu sou o dono da verdade, porque isso não é humildade, como falamos ontem, isso é orgulho. Precisamos ter a capacidade de ouvir o contraditório, ouvir o que a pessoa tem a falar e ser tardio para falar. Calma. Antes de você responder, pensa. Antes de você botar a língua entre os dentes, né? A papa não comeu minha língua. Irmãos, a papa tem que comer minha língua todo dia. Eu tenho que segurar a minha língua. Eu tenho que ouvir a pessoa. Eu tenho que respirar e ter calma, pedir a Deus sabedoria, o poder do Espírito Santo para eu poder saber o que é que eu vou falar com toda longanimidade. Tardio para falar, tardio para se irar. Calma, aquela pessoa que está ali é um ser humano, criado à imagem de Deus, mesmo que não seja crente, mesmo que seja uma pessoa que você vê que ela não é uma pessoa temente ao Senhor. E muito mais se for um crente, se for um servo de Deus, um irmão em Cristo, temos que ser tardios para responder, tardios para nos irar. Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você esbravejar, gritar,
reclamar, como eu reclamei no dia que Benício estava doente, que eu tinha que levar. Não adiantou reclamar. Eu tive o quê? Que levar. Botar o rabinho entre as pernas, né? Se acalmar, baixar a bola e levar. Não adianta explodir. Não adianta ficar irritado. Só traz péssimas consequências. Esse tipo de paciência, irmãos, Jerry Bridges diz o seguinte: esse tipo de paciência não ignora as provocações dos outros. Você não é para ignorar. A pessoa está provocando. Não é para você ignorar. Não estou nem ouvindo. Não é isso. Simplesmente busque responder a elas de maneira piedosa. Permite-nos controlar nosso temperamento quando somos provocados, bem como lidar, de certo modo, com essa pessoa, a sua provocação, de modo a restaurar relações sem agravar os problemas. Esse tipo de paciência busca ao máximo a bondade para com o outro indivíduo, no lugar da satisfação imediata das nossas próprias emoções provocadas. Quando você está num conflito e a pessoa está lhe irritando, falando coisas para você, você tem que olhar para aquela pessoa e responder de forma piedosa, controlando o seu temperamento, com o objetivo de não pôr mais gasolina naquele fogo. Pelo contrário, o objetivo tem que ser apagar o fogo e restaurar o relacionamento e não inflamar ainda mais. Não inflamar ainda mais. Não. De repente, alguém, o seu inquilino, que atrasou o pagamento do seu apartamento e você está contando com aquele dinheiro. Se você quer receber aquele dinheiro e você for para o confronto, o negócio só piora. Acontece direto no consultório. O paciente que está devendo, a gente tem que pisar em ovos. Se você for para o confronto, bater, reclamar, xingar, você perdeu. A pessoa fica logo intrigada. Fica intrigada de propósito, para ter uma razão para não lhe pagar, né? Então eu não posso me intrigar dessa pessoa. Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter calma. Porque senão o relacionamento é quebrado, destruído. E quando é dentro da igreja, ainda é pior. Paciência com quem pensa diferente, né? Ore a Deus, busque ao Senhor condições de responder corretamente, de mostrar à pessoa o seu erro, e não responda debaixo da ira. Quando alguém fizer mal a você, não responda no mesmo momento. Deixe aquele momento passar. Deixa o fogo baixar um pouquinho. Também não deixa ficar gelado, não. Porque se ficar gelado, você vai para debaixo do tapete, você acumula problema. Não. Deixa ficar morninho, chama a pessoa, depois de oração, de comunhão com Deus, e busca reatar os laços, para que o conflito possa ser sanado. Amém, irmãos? Terceira coisa, irmãos, temos que ter paciência, tolerando as faltas dos nossos irmãos. Lá no texto que nós lemos, inicialmente, o conservo, né, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão, até que saldasse a dívida. Irmãos, nós temos que aprender a tolerar as faltas, as dificuldades, as carências do nosso irmão. Nós não podemos cobrar de uma pessoa que tem 80, 90 anos o mesmo raciocínio, a mesma agilidade de uma pessoa que tem 20, 30 anos. Não podemos também cobrar de uma criança que ela consiga manter o foco e a atenção no culto o tempo todo. Porque falta maturidade, então temos que ter paciência com a criança. Temos que ter paciência, irmãos, com aquele irmão que de repente é mais estourado, que tem essa dificuldade. Temos que ter paciência com as pessoas, porque cada pessoa tem o seu ponto fraco. Isaías 40, versículo 11, mostra como o pastor, ele se relaciona com as suas ovelhas. Isaías 40, 11, assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos,
e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Mansamente. Irmãos, paciência significa você olhar para a pessoa. E aquele que não consegue andar, você carrega. O outro que consegue andar, mas anda devagar, você vai conduzindo mansamente. Você está com pressa. Você quer fazer as coisas, mas a pessoa não consegue. Calma, tolere as deficiências do seu próximo. Aguente firme, suporte as deficiências do seu pastor. Suporte a deficiência do seu irmão em Cristo, do seu conselho, da presidente da SAF. Tenha paciência, porque nós não somos perfeitos. Estamos todos andando para a cidade celestial e todos estamos sendo preparados por Cristo. Então nós temos que ter paciência uns com os outros. Ah, mas fulano, vem meu, o bicho não aprende a tocar. Já ensinei 10 vezes. Não tem jeito, toda vez ele erra. Calma. Ensine 20, ensine 30, ensine 40. Tenha paciência. Acolha. Guie mansamente quem não consegue correr. Possamos ajudar as pessoas. Lá em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja, irmão, suportando-vos uns aos outros é isso. É você ser suporte para aquela pessoa que tem aquela dificuldade. A pessoa ela quer participar do grupo de louvor, mas ela aqui e acolá desafina. Então tenha paciência, ensina. Tem paciência, ajuda. A igreja vai lá, paga um curso de voz para a pessoa, né? Então vamos ter calma, as pessoas querem ajudar, querem participar, mas elas têm deficiência. Não excluamos as pessoas. Pelo contrário, possamos juntar e ajudar as pessoas a caminhar, dando suporte uns aos outros em amor. E essa em amor é algo especial. Porque o amor, diz lá 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Eu sempre digo assim, é melhor, eu sou dentista, eu tenho que ser um bom dentista, tecnicamente falando. Mas mais importante do que ser um bom dentista é ser relacionalmente uma pessoa agradável. Porque se as pessoas passam a gostar de mim, mesmo que eu falhe, e eu vou falhar de vez em quando, a pessoa diz, rapaz, doutor Diogo aqui esqueceu de fazer tal coisa, não tem problema não, eu vou falar com ele, na próxima ele corrige. Amor ao próximo. Quando nós amamos uma pessoa, a gente consegue respeitar ela. Quando nós temos carinho por uma pessoa, a gente consegue ir com calma com aquela pessoa. Mas quando nós não temos paciência com a pessoa, está mostrando, irmãos, que está faltando o quê? Amor. Está faltando amor para com aquela pessoa. Porque se fosse alguém que você amava, você tinha calma. Você não respondia desse jeito. Você segurava um pouquinho. Você dava a outra face. Você andava a segunda milha. Você dividia a sua capa. Não é? Então, que a gente possa, então, irmãos, ter essa capacidade de tolerar as faltas uns dos outros, sendo suporte uns para com os outros. A quarta coisa, irmãos, é que a paciência, precisamos de paciência para esperar por Deus. Porque o tempo de Deus não é necessariamente o nosso tempo. Deus, ele tem um planejamento e muitas vezes nós temos, a maioria das vezes nós temos outro planejamento. Nosso planejamento muitas vezes é assim, ó, pá, rápido, tem que acontecer logo. Eu tenho que orar e a resposta de Deus tem que ser imediata. Às vezes é, quando é necessário,
Mas quando não é necessário, o Senhor segura. O Senhor diz, calma, segura, para que possamos aprender a esperar. Se formos muito impacientes, acontecerá o que conosco, o que aconteceu com Abraão, quando não teve paciência para esperar a promessa, que ia nascer um filho de Sara. E aí, Sara, então, por que você não se deita com a minha concubina, Agar? É mesmo, né? Vai ser nosso filho, né? E aí eles dão um jeitinho. E aí nasce, então, Ismael. Ismael, simplesmente, irmãos, é o pai de todas as nações muçulmanas. É o pai de todas as nações que promovem o islamismo. Veja que prejuízo para o mundo foi Abraão não ter esperado com paciência o tempo de Deus para ter um filho com Sara. Também, outra situação que faltou paciência, ele perdeu o seu reino, foi Saul. Saul tinha que esperar chegar Samuel, para Samuel poder sacrificar e orar a Deus. E ele fez o sacrifício sem esperar por Samuel. E por causa disso, ele foi rejeitado. E aí ele rasga a capa de Samuel sem querer. Do jeito que tu rasgasse a minha capa, o Senhor rasga o teu reino de Israel. Quando nós não temos paciência, irmãos, por esperar pelo caminho de Deus, pelo tempo de Deus, só há prejuízo. Prejuízo. O Salmo 40, versículo 1, o Salmo de Davi, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Irmãos, é importantíssimo que nós tenhamos paciência nas coisas de Deus também. As coisas de Deus não são como a gente quer. Até o mundo ele fez em 6 dias, porque no 7º ele descansou. E nós queremos as coisas imediatamente, mas ele tem toda a sabedoria do mundo para saber o que é melhor para nós. Hebreus 6, versículos 11 e 12, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Irmãos, é preciso que haja perseverança em esperar em Deus confiantemente. Confiantemente. Sem isso, irmãos, haverá muito prejuízo na minha e na tua vida. E a quinta coisa, para terminar, e você poder acordar, tá certo? Já que você já está querendo dormir, né? Você vai acordar um pouquinho para chegar na cama, tá certo? Calma, paciência, irmãos, paciência. Tenha paciência comigo. A quinta coisa, irmãos, é perseverança através da adversidade. Como é difícil, no momento do sofrimento, a gente aguentar firme. Qual é o nome da palavrinha que dá quando a gente aguenta firme em meio à adversidade? Perseverança. Perseverança, irmãos, é uma palavra-chave na vida do cristão. Sabe por quê? Porque a vida do cristão não é uma prova de 100 metros rasos, em que você termina aí em pouquíssimos segundos, né? Se eu correr 100 metros, vou terminar em 25 segundos, mais ou menos, né? Mas é uma prova rápida. A vida do cristão é uma maratona. É longa. Haverá tempo de cansar, de recuperar, de beber água, de tropeçar, de levantar de novo e de continuar. Não podemos achar que tudo vai acontecer rapidamente, que Deus vai nos livrar da adversidade rapidamente. Enquanto a longanimidade deve ser nossa reação, né, paciente às pessoas que nos maltratam ou nos provocam, a resistência e a perseverança deve ser nossa reação paciente às circunstâncias que nós temos
enfrentado. Resistência e habilidade para levantar-se sobre a adversidade. Perseverança, então, é a habilidade para progredir apesar da adversidade. Você vai continuar apesar da adversidade. Qualquer que seja a origem das nossas circunstâncias adversas, a chave para a resistência e paciência é acreditar que Deus, no fim de todas as contas, está no controle, planejando os eventos para o nosso bem. Como é que diz lá em Romanos 8, 28? Aqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quando nós temos a plena convicção que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, e se você ama a Deus, a adversidade que está vindo sobre sua vida é algo que está cooperando para o teu bem. Mesmo que você não entenda, mas você crê. Como você crê, você persevera apesar da adversidade. Então, perseverança é a habilidade para progredir apesar da adversidade. Então, que possamos entender, irmãos, que o fruto da paciência, em todos os seus aspectos, de longanimidade, tolerância, resistência e perseverança, é um fruto intimamente associado à nossa devoção a Deus. Se você encontrar um irmão, ou se você mesmo não tem tido paciência nos seus relacionamentos, paciência nos problemas, você tem bateu, levou, tocou, feriu, se você tem reagido mal às circunstâncias, é consequência de uma vida que não tem sido uma vida devota ao Senhor. E alguém que tem uma vida de devoção a Deus vai ter, por consequência, uma vida paciente e resiliente em todas as situações. Então, a extensão do nosso temor a Ele e a nossa consciência do seu amor para conosco tem que determinar qual a direção nos moveremos. Quando a adversidade vem, tem dois caminhos para você seguir. Ou para perto do Senhor, ou para longe do Senhor. Como tem sido a sua reação quando você se vê em situações difíceis? Como você tem reagido? Você tem buscado a Deus, confiado nele, descansado nele? Ou você tem se desesperado e ido para longe do Senhor? Como tem sido a nossa reação? Como tem sido a sua reação quando as pessoas lhe maltratam? Como tem sido a sua reação quando falam mal de você? Quando murmuram contra você? Quem é fulano para falar de mim? Quem ele pensa que eu sou? É o contrário, irmãos. Fulano, eu sei que tu está falando de mim, isso, isso e isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem mais coisa para tu falar de mim, isso. Tu não sabe nem a metade. Ainda tem mais coisa. Tu está ainda muito longe ainda. Tem coisa até pior. Né? Irmãos, que nós tenhamos então essa humildade para termos paciência diante daquilo que acontece em nossas vidas. Porque o Senhor tem usado todas as coisas para o nosso bem. Amém, irmãos? Que a gente possa viver uma vida de longanimidade e paciência de uns para com os outros e nas situações que vivemos. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé?